Em Hollywood, corre um sussurro pelos corredores que, para falar a verdade, já deixou de ser segredo há muito tempo. O Ozempic, que nasceu apenas como um remédio para diabetes, acabou virando o amuleto sombrio e obrigatório dos tapetes vermelhos. O que vemos são rostos cada vez mais cadavéricos, corpos extremamente magros e sorrisos forçados que tentam esconder efeitos colaterais pesados. E enquanto os flashes das câmeras brilham sem parar, uma pergunta pesada fica flutuando no ar. Será que isso é mesmo beleza? Ou será que é apenas o preço alto de um milagre químico artificial? Vamos falar de Claudia Oshry. A Claudia Oshry surgiu na cena digital como a Girl with No Job, aquela garota que tinha a coragem de falar em voz alta exatamente o que todo mundo pensava em segredo. Mas quando Hollywood começou a cochichar sobre corpos ficando cada vez mais finos, ela não tentou se esconder atrás de desculpas esfarrapadas. Ela mandou a real sem tremer a voz nem por um segundo. Você achou mesmo que faria um remédio para emagrecer e eu não ia tomar. Você está muito enganada. Durante mais de um ano, o Ozempic virou seu companheiro silencioso e inseparável. 60 ou 70 libras sumiram como se alguém tivesse simplesmente apagado a antiga Cláudia com um traço rápido de borracha. O rosto dela afinou, a mandíbula ficou super marcada e em cada foto parecia renascer uma versão nova dela mesma, mais magra, mais dura e muito mais exposta. Só que essa transformação toda tinha suas rachaduras profundas. Por trás das câmeras, por trás de toda a comédia, estava aquela verdade crua, que quase ninguém admite o preço que se paga. A queda de cabelo chegou primeiro inesperada e cruel, um lembrete amargo de que nenhum milagre vem de graça nessa vida. Depois veio a fome, uma fome feroz, quase animal, quando ela decidiu largar o medicamento no final de 2023. Num vídeo, ela confessou entre risadas nervosas: "Eu comi um filé enorme de 12 onças e continuo morrendo de fome, é inacreditável." Ali, totalmente sem filtros, ela revelou o que muitos escondem. O corpo, ao acordar, reclama desesperadamente o que perdeu. A Cláudia não tentou disfarçar isso como uma jornada de bem-estar. Ela não falou de mágica, nem de disciplina perfeita. Ela falou do real, do incômodo daquilo que Hollywood preferiria manter em silêncio absoluto. É por isso que a história dela pesa muito mais do que os quilos que ela deixou para trás, porque mostra como nessa corrida maluca para se encaixar num ideal impossível, até mesmo a sinceridade pode acabar se tornando um ato de rebeldia. E você ficou tão surpreso com a transformação da Claudia Oshry quanto o resto do mundo? Se sim, deixe o comentário número 1. Se não, deixe o comentário número 2. Agora vamos falar de Patti Stanger. A Patti Stanger chegou no olho do furacão sem medo de dar nome aos bois quando apareceu bem mais magra num tapete vermelho em 2024. Os olhares não demoraram nem um segundo para virarem facas. O que ela fez? Quanto ela emagreceu? O que ela está escondendo da gente? Mas a Patti, diferente de tantos outros por aí, escolheu o caminho da verdade. Num podcast, ela soltou a bomba com a naturalidade de quem já não deve explicações a ninguém. Eu estou na injeção, sim. Semaglutida. É isso mesmo, eu falei. No entanto, a jornada dela não foi aquele conto de fadas limpo que as revistas adoram vender. Depois de apenas 3 semanas, o remédio começou a traí-la por dentro. Era uma acidez feroz, um mal-estar constante e um corpo que protestava todo santo dia. A Patti teve que pisar no freio, mudar a rota e subir um degrau ainda mais perigoso nessa escalada. Ela foi para o Mounjaro, o irmão mais velho do Ozempic, mais forte, mais rápido e muito mais exigente. E aí veio a parte mais reveladora. Enquanto muitos famosos tentavam esconder o temido rosto de Ozempic, a Patti fez algo que quase ninguém admite publicamente. Ela compensou. Ela usou preenchimentos colocados com precisão cirúrgica, toques milimétricos, para evitar aquele afundamento nas bochechas que acaba entregando tanta gente.
Não era só vaidade, era estratégia pura, um combate silencioso entre o que o medicamento tirava e o que a estética exigia. A Patty perdeu perto de 30 libras. Sim, mas o que realmente chamou a atenção não foi o corpo, foi a transparência dela, a disposição de dizer: "Isso me ajudou, mas também me fez mal." Um lembrete bastante incômodo de que em Hollywood, até mesmo as transformações mais admiradas costumam ser construídas em cima de decisões duras, efeitos colaterais escondidos e um preço emocional que ninguém consegue ver nas fotos. Num mundo onde a magreza parece ser obrigação, a Patty Stanger acabou se tornando sem querer o espelho mais honesto desse jogo. Sunny Hostin. A Sunny Hostin não precisou de nenhum escândalo para acabar presa no meio dessa conversa. Bastou ela voltar para a TV depois da pandemia. Foram 40 libras ganhas em meses de confinamento. E, de repente, milhões de olhos esperando para vê-la na mesa do The View, como se nada tivesse acontecido. E não foi nenhum produtor nem executivo que pressionou ela. Foi o próprio reflexo de uma mulher que sabia que cada ângulo, cada gesto, seria analisado sem nenhuma piedade. Foi assim que o Monjaro apareceu na vida dela, o aliado silencioso com quem ela tentou recuperar o controle antes de voltar para o estúdio. A mudança foi rápida, quase vertiginosa. Pómulos mais marcados, um rosto muito mais anguloso. Aquela magreza súbita que todo mundo já reconhece de longe, mesmo que ninguém queira falar o nome. E a Sunny, sempre tão eloquente, escolheu ser breve dessa vez, mencionou o medicamento uma única vez e depois se calou completamente. Aquele silêncio. Ele disse absolutamente tudo. Não houve negação nem confissão, apenas o peso esmagador de uma verdade bem incômoda. Até mesmo uma mulher inteligente e reconhecida e super segura de si consegue sentir a lâmina invisível e afiada da expectativa pública. A transformação dela não foi apenas física, longe disso. Foi um lembrete cruel de que na televisão a câmera nunca captura a pressão real que existe nos bastidores. Mas infelizmente deixa essa pressão marcada em cada traço, em cada linha do rosto. Lauren Manzo. A Lauren Manzo nunca imaginou, nem nos seus piores pesadelos, que o seu próprio corpo se tornaria um verdadeiro campo de batalha público. Foram 3 anos inteiros de pura disciplina, muito suor e mudanças reais. 50 libras a menos conseguidas à base de constância e esforço e não por milagres. Mas assim que ela publicou as fotos do antes e depois, a celebração durou exatamente o tempo que leva para um comentário maldoso se transformar em uma acusação. O Ozempic. Trapaça diziam que era tudo fruto de medicamento. O que veio logo em seguida foi quase um ato desesperado de defesa pessoal. A Lauren, já exausta de ver todo o seu esforço ser apagado por um simples rumor, decidiu responder com números, datas e uma honestidade brutal que poucos teriam suportado. 42 libras eu perdi sozinha na raça. Apenas as últimas 8 libras vieram com a ajuda do Monjaro. Uma frase simples, eu sei, mas carregada de um cansaço profundo. Mesmo quando a gente faz o caminho mais difícil, as pessoas te obrigam a justificar cada passo dado. A história dela revela uma rachadura profunda nesta nova era assustadora do emagrecimento expresso. A Lauren já estava conseguindo resultados incríveis por conta própria. Ela tinha o controle e estava avançando, e mesmo assim sentiu que precisava daquele empurrão final, aquele atalho que toda Hollywood já estava usando. Não foi por falta de disciplina de jeito nenhum, mas pela pressão silenciosa de um mundo onde perder peso naturalmente parece um processo lento demais. A transformação da Lauren foi real, sim, mas a conversa que surgiu ao redor dela foi ainda mais reveladora e impactante. Nela, a gente consegue enxergar claramente a mudança cultural drástica que vivemos hoje. Até quem faz o trabalho duro sente que deve se aperfeiçoar com um medicamento para cumprir um padrão inatingível que se move mais rápido do que o esforço humano consegue acompanhar. A Lauren não perdeu apenas peso, ela perdeu também a ilusão inocente de que a dedicação seria suficiente para convencer todo mundo. Sem querer, ela acabou se tornando um símbolo de algo muito maior.
essa nova geração que oscila entre o caminho tradicional e o acesso tentador a soluções instantâneas, presa em um lugar cruel onde nenhum esforço parece ser bom o suficiente. Brooke Shields. Brooke Shields sempre foi sinônimo de elegância natural, uma mulher que desafiou décadas inteiras de câmeras sem ceder aos extremos de Hollywood. Por isso, quando ela apareceu no SIG Awards de 2026, com um corpo visivelmente mais magro e um rosto marcado por ângulos afiados que antes simplesmente não existiam ali, o impacto foi imediato e chocante. Não era só o fato de a Brooke estar mais magra, era a sensação de que ela parecia uma outra versão de si mesma. Uma versão onde aquela beleza clássica começava a ceder diante da sombra preocupante da fragilidade. As redes sociais explodiram na hora. Fãs que a acompanhavam desde a adolescência se perguntavam assustados o que teria acontecido. Seria dieta estrita, estresse, ou o mesmo caminho químico que tantos outros na indústria estavam percorrendo? Brooke, fiel ao seu estilo discreto, não confirmou nem negou nada. Ela manteve aquele silêncio elegante que sempre foi a sua marca registrada. Um silêncio que, paradoxalmente, acendeu ainda mais as especulações. E aí, meus amigos, estava o verdadeiro drama, o contraste gritante. Durante anos, a Brooke foi a voz que defendeu a beleza com equilíbrio bem longe daquela obsessão doentia pela magreza. Vê-la agora tão reduzida, tão afilada, quase parecia um ato triste de rendição. A clavícula dela sobressaía de forma alarmante. As bochechas já não tinham aquela redondeza juvenil que a acompanhou durante 4 décadas. Era a face visível de uma perda de volume que, na verdade, não embeleza. Pelo contrário, acaba envelhecendo. A transformação dela não apenas surpreendeu e inquietou, mas lembrou a qualquer um que olhasse que até mesmo as mulheres mais fortes, as mais icônicas, as mais seguras, podem cair sob o peso silencioso desses padrões impossíveis. Brooke Shields, a mulher que sempre soube se manter firme diante da pressão, apareceu de repente como prova viva de que em Hollywood ninguém é intocável. E essa imagem, mais do que qualquer rumor maldoso, foi o sinal de alerta que ninguém esperava ver. Julianne Hough. Ela sempre foi o exemplo perfeito do corpo trabalhado e não fabricado. Bailarina de elite atleta, desde menina dona de uma figura que contava a sua história sem precisar de palavras. Por isso, quando ela surgiu no Oscar de 2026, com os ossos da clavícula desenhados como sombras afiladas, e um rosto que tinha perdido toda a suavidade dos seus anos de dança, algo se quebrou na percepção do público. Isso não parecia o resultado de treino pesado, isso parecia sinceramente outra coisa. As câmeras captaram uma versão da Julianne distinta, quase etérea, mas também profundamente inquietante. As bochechas fundas, a estrutura óssea sobressalente, uma fragilidade inesperada em uma mulher conhecida por sua incrível fortaleza física. E enquanto a preocupação ao redor dela só aumentava a resposta de Julianne, foi um silêncio absoluto e ensurdecedor. Foi um silêncio estratégico frio e totalmente calculado. Aquele tipo específico de silêncio que nos corredores de Hollywood acaba gritando muito mais alto do que qualquer confissão verbal poderia. De repente, as redes sociais dela foram inundadas de fotos planejadas de forma impecável, usando ângulos altos, luzes suaves e poses estudadas milimetricamente para tentar esconder o que era óbvio para todos. Aquela definitivamente não era a mesma Julianne que a gente costumava ver suada e entregue ao treino pesado no estúdio de dança. Era uma nova Julianne tentando desesperadamente controlar a narrativa antes que a própria narrativa acabasse devorando ela por completo. E foi aí que os especialistas começaram a falar. Quando alguém que já é magro e tonificado perde peso nessa velocidade assustadora, não é uma simples coincidência do destino. É um sinal claro, um alerta vermelho, é um corpo sendo empurrado para um extremo perigoso que não tem absolutamente nada a ver com saúde. E o que torna tudo mais irônico e doloroso é que a Julianne
construiu a marca dela inteira, baseada no bem-estar, na vitalidade, na ideia de hackear o corpo, para deixá-lo mais jovem e forte. Só que dessa vez, o corpo dela falava por conta própria. E o que ele dizia não era sobre juventude, nem energia, nem controle. Era sobre desgaste puro e simples. Julianne Hough, a mulher que sempre dançou com uma energia vibrante, como se dominasse o mundo inteiro, surgiu agora como uma figura presa entre as próprias expectativas e uma Hollywood que nunca para de exigir que você seja mais magra, mais perfeita e mais inalcançável. É uma história que, pela primeira vez, parece menos com uma coreografia bonita e muito mais com um aviso sério e preocupante para todos nós. Meghan Trainor. A Meghan Trainor sempre foi aquela voz potente que celebrava os corpos reais, a artista que teve a coragem de cantar para o mundo que nem tudo girava em torno do tamanho da roupa. Por isso mesmo, quando a transformação dela depois do nascimento do segundo filho começou a ficar impossível de ser ignorada, o público ficou completamente dividido entre a admiração pelo resultado e uma surpresa chocante. Porque dessa vez a Meghan não voltou para o palco com aquele mesmo discurso de sempre. Ela voltou visivelmente mais magra, com traços mais afiados e muito mudada. A pressão esmagadora para voltar rápido, a forma depois do parto, aquela pressão que milhões de mulheres sentem, mas que no caso dela se multiplica sob os holofotes, acabou levando ela a buscar algo muito além de dieta e exercícios. E foi aí que entrou o Mounjaro na história, não como um segredinho vergonhoso que ninguém conta, mas sim como parte integrante de um tratamento que ela mesma assumiu abertamente nas redes. Envolveu treinador nutricionista, mudanças de vida e a ajuda da ciência. Foi uma confissão simples, direta, mas que escondia uma verdade muito profunda por trás. Mostrou que até mesmo as maiores defensoras do amor próprio podem se sentir encurraladas por essas expectativas. E a transformação foi veloz demais. O rosto dela afinou, a mandíbula ficou super definida. E em cada aparição pública, ela parecia menor, quase como se o tempo estivesse apagando ela suavemente. Em um show, ela chegou até a mudar a letra do famoso sucesso All About That Bass, deixando bem claro que a relação dela com o próprio corpo estava entrando numa nova fase muito mais complexa e vulnerável. Talvez o detalhe mais revelador de todos foi que o marido dela, Daryl Sabara, se juntou a ela nesse mesmo processo. Transformar um medicamento em um ritual compartilhado pelo casal mostrou até que ponto essas intervenções se normalizaram, entrando até dentro de casa. A Meghan Trainor não perdeu apenas peso. Ela perdeu a distância que existia entre a mensagem dela e a realidade que ela vive. E nessa contradição dolorosa, humana e inevitável, se esconde a história mais honesta que ela contou até hoje. Cynthia Erivo sempre foi a imagem viva da força, uma artista intensa, carismática, capaz de dominar o palco sem precisar mover um dedo a mais. Mas durante a turnê de promoção do filme Wicked, algo na aparência dela começou a contar uma história bem diferente. A transformação não foi lenta ou gradual. Foi drástica, repentina, quase chocante de se ver. Onde antes a gente via uma energia sólida e uma presença física poderosa, agora havia ossos marcados, clavículas afiadas e um rosto que parecia perder volume dia após dia. Em cada evento de gala, as fotos revelavam a mesma coisa: costelas visíveis, ombros tensos e as bochechas fundas. Os fãs alarmados começaram a se perguntar se a pressão monumental de liderar um projeto tão gigantesco tinha levado ela a tomar medidas muito mais extremas do que o silêncio dela deixava transparecer. A Cynthia não negou nem confirmou nada. Ela simplesmente seguiu em frente, sorrindo nas entrevistas, falando do filme e do trabalho como se nada estivesse acontecendo. Mas os especialistas não ficaram calados. Um cirurgião analisou as imagens e apontou a perda evidente de gordura subcutânea. Aquele colchãozinho natural que a gente tem e que suaviza os traços do rosto. Sem isso, o que sobra é uma estrutura óssea exposta que não dá para esconder nem com maquiagem pesada, nem com vestidos caros.
A verdadeira inquietação não estava na magreza em si, mas no que ela simbolizava o preço invisível que muitos artistas pagam para sustentar expectativas impossíveis. Cynthia. Erivo, uma mulher conhecida mundialmente pela sua disciplina e fortaleza, apareceu agora como um lembrete vivo de que até os mais talentosos podem ser arrastados pela pressão implacável do mundo do espetáculo. Uma transformação que, mais do que curiosidade, desperta uma pergunta bem incômoda na gente. Quanto custa de verdade brilhar em Hollywood? O Eric Stonestreet sempre teve o dom de fazer o mundo inteiro cair na gargalhada, mas a sua grande transformação pessoal começou bem longe dos holofotes e do humor. Depois de ser diagnosticado com diabetes tipo 2 lá em 2009, ele decidiu manter esse segredo guardado a 7 chaves e em total silêncio durante muitos anos. Mas quando o Mounjaro chegou ao mercado, ele finalmente encontrou naquela injeção uma ferramenta real e necessária para recuperar sua saúde, e não apenas um atalho estético. E os resultados falaram por si mesmos. Ele perdeu quase 20 quilos, manteve os níveis de açúcar sob controle e apareceu com o rosto muito mais fino e definido. No seu casamento realizado em 2026, a mudança era inegável. As fotos mostravam um Eric muito mais leve, quase irreconhecível, um homem que parecia ter resgatado toda a sua energia e bem-estar. Porém, aquilo que deveria ser apenas uma grande vitória pessoal acabou tomando um rumo completamente inesperado. Isso aconteceu exatamente quando ele aceitou se tornar o porta-voz oficial e pago da gigante farmacêutica por trás do medicamento. Ele apareceu ao lado de sua mãe em vídeos promocionais, incentivando o público a consultar seus médicos numa mistura de experiência autêntica com uma estratégia de marketing friamente calculada. Foi aí que a grande polêmica surgiu e dividiu opiniões. Afinal, será que ele era apenas um paciente compartilhando sua jornada de superação ou uma celebridade vendendo um produto? Sem querer, ele acabou ajudando a normalizar um tratamento que em Hollywood já estava sendo usado muito mais por pura vaidade do que por necessidade médica real. O Eric tinha razões legítimas, claro, mas a sua imagem e sua perda de peso drástica, reproduzidas em campanhas editadas, com cuidado, começaram a influenciar muito além da esfera médica. Numa indústria completamente obcecada pelo rápido e pelo perfeito, a história dele virou inspiração, mas também uma perigosa tentação. Um lembrete amargo de que até as mudanças mais honestas podem se transformar em combustível para uma tendência que já saiu totalmente do controle. Agora vamos falar de Daryl Sabara. O Daryl Sabara sempre foi lembrado com carinho como o garoto espião das telas de cinema, mas a sua transformação recente o colocou num novo tipo de foco midiático. Não estamos falando do brilho do cinema, mas sim de uma tendência que avança como uma sombra perigosa por Hollywood. O surpreendente não foi só a mudança física dele. O que chocou foi a naturalidade com que ele confessou que ele e a Meghan Trainor, sua esposa, começaram a usar Mounjaro juntos, quase como se fosse um ritual romântico de casal. O detalhe é que o Daryl não tinha nenhuma doença crônica e nem sofria de um sobrepeso alarmante que justificasse isso. Ele não tinha nenhum histórico médico que exigisse um tratamento tão forte e invasivo. Mas num mundo onde a magreza extrema se converteu num código silencioso de sucesso, ele também acabou sendo arrastado pela correnteza. As fotos começaram a mostrá-lo muito mais anguloso, com um rosto afinado que contrastava brutalmente com a imagem jovem e redonda que muitos ainda guardavam de sua infância no cinema. O mais inquietante dessa história toda não foi a mudança em si, mas a total normalização do processo. No podcast com a Meghan, eles falavam do medicamento como se fosse parte de um plano saudável comum, apenas mais uma ferramenta na busca pela melhor versão de si mesmos, sem dramas, segredos ou culpa. Só que por baixo dessa tranquilidade toda, existia uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer em voz alta. Quando duas pessoas perfeitamente saudáveis começam a usar um fármaco tão potente apenas para alcançar um padrão estético, significa que a pressão cultural já ultrapassou qualquer fronteira do bom senso. A
transformação do Daryl pode não ter sido a mais extrema ou midiática, mas foi sem dúvida uma das mais reveladoras até agora. Ela mostrou claramente como esse fenômeno deixou de ser um assunto individual para se tornar um hábito compartilhado quase cotidiano. Um lembrete de que, em Hollywood, até o amor pode virar uma empresa conjunta com o objetivo único de ficarem mais magros. Se você chegou até aqui, me conta qual transformação te surpreendeu mais. Deixe um nome aqui nos comentários pra gente saber. E temos a Nikki Glaser. A Nikki Glaser nunca foi de ficar calada, mas em 2026 ela levou sua franqueza a um nível que sacudiu as estruturas de Hollywood. Em plena abertura do Globo de Ouro, ela soltou uma frase que deixou a sala inteira gelada. Bem-vindos à maior noite do Ozempic. Era uma piada sim, mas também era uma verdade escancarada, que todos ali reconheceram mesmo sem admitir. E depois do evento, a Nikki não recuou nem 1 milímetro. Em várias entrevistas, ela defendeu abertamente o uso desses tratamentos, garantindo que não tinha julgamento algum contra quem decidisse usá-los. Ela ainda afirmou que muitas das críticas vinham, segundo ela, de gente magra que estava irritada, só porque outras pessoas também estavam conseguindo emagrecer. Uma frase tão provocadora quanto direta. Isso acendeu debates calorosos em programas de TV, portais e redes sociais. A postura dela a transformou numa figura que divide opiniões. Para alguns, ela quebrou um tabu necessário. Para outros, ela simplificou demais um tema delicado, cheio de riscos graves e pressões invisíveis. Mas a Nikki não falava como uma porta-voz oficial, e sim como alguém cansada da vergonha e disposta a gritar o que muitos apenas sussurravam nos bastidores. O mais impactante é que o lugar dela nessa história não depende de uma mudança física extrema, mas sim da sua audácia. Enquanto outras celebridades esquivavam de perguntas ou negavam rumores na cara dura, a Nikki enfrentou o fenômeno de frente com humor e ironia e uma sinceridade brutal que poucos têm coragem de mostrar. Uma indústria obcecada em esconder a verdade atrás de filtros e discursos perfeitos, a Nikki Glaser se tornou, sem planejar, a voz que jogou luz sobre uma conversa que Hollywood já estava evitando há tempo demais. Ariana Grande. A Ariana Grande sempre foi vista como um verdadeiro ícone de delicadeza. Pequenina leve, mas transbordando uma energia vibrante que parecia se multiplicar magicamente cada vez que ela subia no palco. Por isso mesmo, quando a temporada de premiações de 2026 começou, a transformação visual dela deixou o mundo inteiro completamente paralisado e em choque. Nas fotos divulgadas dos SAG Awards, dos Globos de Ouro e também do tapete vermelho do Oscar, o que se via era algo impactante. A Ariana aparecia mais magra do que nunca, com as clavículas saltando à vista, as bochechas fundas e um rosto que, infelizmente, tinha perdido aquela suavidade angelical que tanto a caracterizava. Essa mudança drástica coincidiu exatamente com o período intenso de filmagem e a maratona de divulgação do filme Wicked. Foi um projeto gigantesco que a submeteu a meses de uma disciplina férrea, com horários impossíveis de cumprir e uma pressão emocional esmagadora. Vários colegas de elenco chegaram a mencionar que o ritmo de trabalho era tão brutal que tentar se cuidar tanto física quanto mentalmente virou um desafio constante e exaustivo. E embora a Ariana tenha pedido empatia, lembrando a todos que ninguém sabe de verdade as lutas internas que o outro enfrenta, o público simplesmente não conseguiu evitar a preocupação crescente. O que mais inquietava as pessoas era o contraste gritante e assustador entre a imagem saudável dela de antes e a aparência de agora. Não parecia ser apenas uma questão de emagrecer para um papel no cinema. Parecia, na verdade, um desgaste físico visível e uma deterioração que saltava aos olhos. Os olhos dela pareciam enormes em um rosto que estava cada vez menor. As roupas caíam de um jeito diferente no corpo, e até o sorriso dela, que sempre foi brilhante, carregava agora um tom de fragilidade. A Ariana preferiu não confirmar e nem negar absolutamente nada sobre o uso de intervenções farmacológicas ou tratamentos.
Mas esse silêncio dela foi interpretado por muitos como uma defesa necessária da sua privacidade e também como um sinal claro de alerta. Um sinal de que a pressão pode se tornar um fardo pesado demais, até mesmo para uma estrela mundial acostumada a viver sob os holofotes. Toda essa transformação deixou uma pergunta pesada flutuando no ar para todos nós refletirmos. Qual é o preço real para cumprir as expectativas de uma indústria que exige perfeição absoluta até de quem já parece perfeito? Agora vamos falar de Lauren Alaina. A Lauren Alaina sempre foi conhecida por ser uma artista muito sincera. Alguém que falava abertamente sobre suas inseguranças e sua relação complicada com o peso. Mas, quando ela confessou publicamente que tinha começado a usar Mounjaro, até os fãs mais leais e próximos dela ficaram surpresos com a revelação. Ela não tentou maquiar a situação com desculpas ou discursos prontos sobre bem-estar. Ela falou com uma honestidade desarmante e direta. Ela disse simplesmente: "Eu queria baixar de peso e isso me ajudou." Em questão de poucas semanas, a mudança nela se tornou evidente para todos. Nos palcos e eventos, a Lauren surgia bem mais magra com o rosto afinado e uma silhueta que se ajustava muito mais às exigências visuais cruéis da indústria. No entanto, o que mais impactou não foi a transformação física em si, mas a razão e a transparência por trás de tudo isso. Diferente de tantos colegas que escondem ou negam até a morte, a Lauren admitiu ter buscado resultados rápidos depois de anos lutando contra a pressão do público. Toda essa franqueza acendeu um debate enorme. Alguns aplaudiram de pé a coragem dela por quebrar um tabu tão grande. Outros a criticaram duramente por participar de uma tendência considerada perigosa. Mas em ambos os lados existia uma verdade inegável. A confissão dela revelou o quão profunda é a pressão estética, inclusive em um gênero musical como o country, que se orgulha tanto de sua suposta autenticidade. A Lauren não mudou só o corpo dela. Ela mudou a conversa e fez isso com uma frase simples que expôs o que muitos sentem, mas poucos têm coragem de admitir. Temos também o caso de Gracie McGraw. A Gracie McGraw sempre viveu sob a sombra pesada e a responsabilidade de dois nomes gigantescos, Tim McGraw e Faith Hill. Mas, quando ela começou a aparecer nos eventos com uma figura muito mais magra e um rosto visivelmente afinado, a conversa parou de focar na música dela para girar sem piedade em torno do seu físico. As fotos que circulavam mostravam um antes e depois rápido demais para passar despercebido pelos olhares atentos da mídia. A mandíbula estava mais marcada, as bochechas fundas, e o corpo parecia ter reduzido de tamanho drasticamente em questão de poucos meses. As redes sociais explodiram imediatamente em especulações sobre o uso de medicamentos famosos para perder peso. E embora a Gracie não tenha confirmado nem negado o silêncio dela, manteve a suspeita viva. O mais revelador não era a transformação, mas o contexto familiar. O pai dela manteve durante anos uma figura esculpida à base de uma disciplina extrema e rigorosa que todos conhecem. A mãe dela sempre representou aquela magreza impecável e inalcançável do country. Crescer num lar onde a imagem é parte fundamental do legado. Significa que a pressão não começa com a fama? Ela começa muito antes dentro da própria casa. A súbita perda de peso coincidiu, além disso, com um momento chave. A Gracie estava entrando com força no olho público, tentando construir sua própria identidade. Porém, o mundo parecia muito mais interessado na nova silhueta dela do que na potência da sua voz. A história dela deixa algo muito doloroso exposto para todos nós vermos com clareza. Até mesmo os filhos de celebridades, ou talvez especialmente eles, sentem o peso esmagador de cumprir padrões que eles nunca escolheram. A Gracie McGraw não mudou só por fora. Ela virou símbolo de uma geração que herda expectativas impossíveis junto com o sobrenome. Agora, Kathy Bates. A Kathy Bates nunca buscou se encaixar nesses moldes artificiais e restritivos de Hollywood.
Ela buscou sobreviver quando recebeu o diagnóstico severo de diabetes tipo 2 lá no ano de 2017. Não foi um alarme fabricado pela mídia, foi um golpe pessoal, um lembrete brutal da história familiar de saúde que sempre a perseguiu de perto. Desde então, ela travou uma batalha silenciosa e intensa. Foram 7 longos anos de pura disciplina, muitas renúncias e uma força de vontade inabalável que a levaram a perder cerca de 36 quilos ou 80 libras através de métodos totalmente tradicionais. Somente no final de tudo, quando o corpo dela realmente precisava de ajuda, foi que o Ozempic entrou em cena não como um atalho fácil, mas sim como uma ferramenta médica necessária para controlar a doença dela. É verdade que os últimos 9 quilos desapareceram sim, mas a Kathy foi extremamente clara e honesta sobre isso. Ela afirmou com todas as letras que tudo aquilo foi fruto de um trabalho duro, muito duro e exaustivo. No entanto, mesmo usando o medicamento da maneira correta, sob supervisão rigorosa e por razões legítimas, a aparência dela mudou muito mais do que qualquer um esperava. Em eventos recentes, o rosto dela parecia visivelmente mais magro, quase frágil, despertando no público a mesma preocupação que envolve aquelas pessoas que usam o medicamento sem nenhuma necessidade médica real. Se você está gostando deste vídeo e quer descobrir mais histórias exclusivas dos bastidores de Hollywood, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nada. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. A Ariana Grande. A Ariana sempre foi um verdadeiro ícone de delicadeza pequena e leve, mas cheia de uma energia vibrante que parecia se multiplicar cada vez que ela subia no palco. Por isso, quando começou a temporada de premiações de 2026, a transformação drástica dela deixou todo mundo completamente paralisado e em choque. Nas fotos do SAG Awards do Globo de Ouro, e também na cerimônia do Oscar, a mudança era inegável. Ariana aparecia mais magra do que nunca, com as clavículas sobressalentes, as bochechas fundas, exibindo um rosto que tinha perdido aquela suavidade natural que sempre a caracterizou. Essa mudança radical coincidiu exatamente com a época das filmagens e a intensa promoção do filme Wicked. Foi um projeto gigantesco que a submeteu a meses de uma disciplina férrea, horários impossíveis de cumprir e uma pressão emocional avassaladora. Colegas de filmagem chegaram a mencionar que o ritmo era tão brutal que cuidar da saúde física e mental se tornava um desafio constante e exaustivo. E embora a Ariana tenha pedido empatia, lembrando que ninguém conhece realmente as lutas pessoais do outro, o público não conseguiu evitar sentir uma profunda preocupação. O mais inquietante de tudo era o contraste gritante entre a imagem dela de antigamente e a aparência que ela tem agora. Não se tratava simplesmente de emagrecer para interpretar um papel, o que se via ali era um desgaste visível e preocupante. Os olhos dela pareciam muito maiores em um rosto que estava cada vez menor. As roupas caíam de forma diferente no corpo. E até o sorriso dela, sempre tão brilhante, carregava um tom de fragilidade. A Ariana não confirmou e nem negou absolutamente nada sobre o uso de intervenções farmacológicas ou remédios. Mas o silêncio dela foi interpretado como parte da defesa de sua privacidade e também como um sinal claro de que a pressão pode se tornar pesada demais. Até mesmo para uma estrela mundial que já está tão acostumada com as luzes dos holofotes. Toda essa transformação deixou uma pergunta inquietante flutuando no ar para todos nós. Qual é o preço afinal para cumprir as expectativas de uma indústria que exige perfeição absoluta, até mesmo daqueles que já parecem perfeitos? Vamos falar de Lauren Alaina. A Lauren Alaina sempre foi uma artista muito sincera, alguém que falava abertamente sobre suas inseguranças e sobre a sua relação complicada com o próprio peso. Mas quando ela confessou que tinha começado a usar Mounjaro, até mesmo os seus seguidores mais leais ficaram completamente surpresos. Ela não tentou maquiar a situação com desculpas ou discursos prontos de bem-estar.
Ela falou com uma honestidade desarmante. Ela disse simplesmente: "Eu queria emagrecer e isso me ajudou." E em questão de poucas semanas, a mudança dela se tornou evidente para todos. Nos palcos e nos eventos, a Lauren aparecia muito mais magra, com o rosto afinado e uma silhueta que se ajustava mais às exigências visuais cruéis da indústria. No entanto, o mais impactante dessa história não foi a transformação física em si, mas sim a razão por trás dela. Diferente de tantos colegas que escondem ou negam a Lauren, admitiu que buscou resultados rápidos depois de anos lutando contra a pressão do público. Essa franqueza toda acendeu um grande debate. Alguns aplaudiram a coragem dela por quebrar esse tabu tão forte. Outros a criticaram duramente por participar de uma tendência considerada perigosa. Mas em ambos os lados havia uma verdade inegável. A confissão dela revelou o quão profunda é a pressão estética, até mesmo em um gênero musical, que preza pela autenticidade como o country. Lauren Alaina não mudou apenas o corpo dela. Ela mudou a conversa e fez isso com uma frase simples que expôs o que muitos sentem, mas poucos têm coragem de admitir. Agora Gracie McGraw. Gracie McGraw sempre viveu sob o peso esmagador de dois nomes enormes da música, Tim McGraw e Faith Hill. Mas, quando ela começou a aparecer nos eventos com uma figura muito mais magra e um rosto visivelmente afinado, a conversa deixou de focar na música dela para girar sem piedade em torno de sua mudança física. As fotos mostravam um antes e depois rápido demais para passar despercebido pelos olhos do público. A mandíbula estava mais marcada, as bochechas fundas, e ela exibia um corpo que parecia ter diminuído drasticamente em questão de meses. As redes sociais explodiram em especulações sobre o uso de medicamentos fortes para perder peso. E embora a Gracie não tenha confirmado nem negado nada, o silêncio dela manteve a suspeita bem viva. O mais revelador não era a transformação em si, mas o contexto disso tudo. O pai dela manteve durante muitos anos uma figura esculpida à base de uma disciplina extrema e rigorosa. E a mãe dela sempre representou aquele padrão de magreza impecável do mundo country. Crescer em um lar onde a imagem é parte do legado da família significa que a pressão não começa com a fama, ela começa muito antes disso. E não foi só isso, essa perda de peso repentina coincidiu exatamente com um momento crucial, já que a Gracie estava começando a ganhar cada vez mais destaque e entrando com força total na mira dos holofotes.